As câmeras servem para registrar momentos alegres, como casamentos e festas, mas elas também têm um papel importante na segurança, porque muitas vezes podem fazer com que pessoas mal intencionadas repensem suas ações. E quando colocamos uma câmera no carro, parece uma boa precaução, mas no fundo, todo mundo espera nunca precisar assistir ao que ela gravou. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, vamos assistir a filmagens que começam comuns, mas se transformam em verdadeiros pesadelos, que vão nos deixar em dúvida se ser assombrado é realmente pior do que estar preso com alguém fora de si. O trabalho como Uber ficou cada vez mais popular, porque é uma forma de conseguir fazer uma graninha, sem precisar ter um vínculo de trabalho, te dá aquela autonomia, e muitas pessoas dizem que o valor no final do mês é até maior do que um salário mínimo, mas não é qualquer um que consegue ser motorista de aplicativo, porque por alguns minutos vai estar só você e um passageiro dentro do carro, uma pessoa que você não conhece e que não sabe quais as intenções. E por mais que a própria Uber tenha algumas medidas de segurança, nunca é demais tentar ficar um pouco mais seguro. Foi o que Christina Spicuza pensou junto de seu companheiro Brandon, quando ela alugou um carro para começar a trabalhar nessa função. Então eles instalaram câmeras tanto internas quanto externas no painel, para filmar durante todo o tempo que a mulher estivesse trabalhando. Além disso, de hora em hora ela mandava mensagem pro Brandon. O casal tinha até uma conversa codificada que usariam caso ela estivesse se sentindo insegura com o passageiro. Por isso, a noite de 10 de fevereiro de 2022 parecia só mais uma qualquer, só que cerca de 2 horas depois que tinha começado, seu próximo passageiro entrou mascarado. E o fato dele estar com o rosto todo coberto poderia até significar um sinal de perigo para nós brasileiros, mas a questão é que em fevereiro é inverno nos Estados Unidos, e o frio por lá é muito rígido, o que faz muitas pessoas usarem esse tipo de máscara para se proteger. Assim seguiu durante boa parte da viagem com o cara em silêncio, o que também não é um sinal de que algo está errado, já que nem todo mundo que entra em um Uber está a fim de bater papo, mas em um momento, ela até pergunta sobre o caminho, então tudo parecia tranquilo, até que ao chegar no destino, o cara se inclina para a frente, e antes que a Christina possa fazer qualquer coisa, ele encosta a arma na parte de trás da cabeça dela. E eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem agora. I'm sorry? Keep driving. You've got to be joking. Keep driving. What are you doing? This is a gun. Keep driving. No, it's not. Stop. Come on, man. I got a family. What are you I got doing? a family too. Now drive. What are you doing? Drive. Please stop. Drive. Então, como vocês viram, ela até coloca a mão na arma quando ele encosta, provavelmente sem ter entendido o que era, até finalmente perceber a situação que estava, e começar a obedecer a ordem de continuar dirigindo. Ela ainda pergunta várias vezes o que ele está fazendo, acho que uma reação normal de qualquer pessoa em uma situação dessa, e tenta argumentar dizendo que tem 4 filhos. Chega ao ponto do criminoso falar que também tem família, o que é no mínimo irônico, já que nesse exato momento, ele não está pensando nem na família dela, nem na dele. Até que o vídeo acaba com o cara puxando o celular dela e desligando a câmera. E ninguém que olhasse de fora poderia imaginar o que estava acontecendo dentro daquele veículo, onde o criminoso fez ela continuar dirigindo por vários minutos, agora já sem o registro de vídeo. Então não se sabe exatamente o que se passou dentro do carro, até que eles descessem em um local mais isolado, somente que ele tentou fazer transferências bancárias do celular dela para a conta da sua namorada, mas não conseguiu. É provável que a Christina quem não quis passar as informações bancárias, ou aconteceu algum tipo de erro nos aplicativos de banco, só que esse pode ser um dos motivos para que 2 dias depois, o corpo dela fosse encontrado com um ferimento de bala na nuca. Mas não demorou para a polícia conseguir descobrir quem foi, porque uma das medidas de segurança da Uber é justamente precisar dos dados do passageiro, sem contar que o suspeito tinha pedido a viagem saindo de sua própria casa. Ele foi identificado como Calvin Crew, de 22 anos, e quando o caso chegou no tribunal e o vídeo foi mostrado, a galera do júri ficou chocada com a frieza dele, que podia muito bem ter ido embora levando o carro da Christina, que como já comentei aqui, era alugado, então ela estava na batalha diária para conseguir uma renda. Só que ele preferiu também tirar a vida da mulher com uma arma que estava registrada no nome da namorada dele. E a pior parte ainda fica pra família, que antes mesmo do júri, teve que assistir ao vídeo. Então se coloca nesse lugar, onde você está vendo alguém muito querido passando por uma situação dessa, onde o desfecho você já sabe. Aí vai a defesa e tenta argumentar para diminuir a gravidade da situação, chegando ao ponto de falar que a exposição midiática do caso era por racismo, que se a vítima não fosse uma mulher branca, não teria tantas proporções. Mas não tenho que argumentar aqui, independente de cor da pele, é muito claro tudo que a gente vê no vídeo, e o júri pensou a mesma coisa. Tanto que no começo desse ano, ele foi finalmente julgado e condenado a passar o resto da vida na cadeia, com a mãe da Christina lembrando que o cara só não pegou a pena capital, porque a família insistiu para que isso não acontecesse com base nas crenças religiosas da própria vítima. Mas e se fosse com você, teria piedade? Sim ou não?
Quando a gente fala de histórias de fantasmas, é normal pensar em casas abandonadas, cemitérios ou até hospitais. Mas tem um tipo de história que sempre aparece nas lendas, aquelas que acontecem em estradas escuras e isoladas. Talvez porque todo mundo já passou por uma rua vazia à noite, com aquela sensação incômoda de que qualquer coisa pode aparecer a qualquer instante. Para começar, a gente precisa falar sobre o lugar onde aconteceu. A estrada em questão fica na região de Kuala Lumpur, na Malásia, que tem fama de ser mal assombrada, por causa de uma mansão abandonada, com alguns moradores locais falando de aparições misteriosas, vultos entre as árvores e até relatos de motoristas que juram ter visto figuras atravessando a pista. Mas em 2017, a coisa saiu um pouco de lenda para ficar mais real, quando a câmera de um carro captou uma cena que se espalhou pelo mundo inteiro. Só que antes de mostrar o vídeo, eu quero saber o que você faria nessa situação. Imagina que está dirigindo de madrugada e está doido para chegar logo em casa, então resolve pegar um atalho que já conhece. A iluminação é precária e a estrada é ainda mais deserta do que seria pelo caminho normal. Até aí, nada demais. O problema é que quando você vira uma curva, se depara com uma pessoa sentada bem no meio do asfalto, de pernas cruzadas, como se estivesse meditando. Me diz aí nos comentários o que você faria. Eu vou deixar o vídeo rolando para vocês assistirem. My mistakes are one. Huh? My mistakes are one. I think I see lights. Oh no, that's just street lights. Okay, that's a bit scary. Yeah, That's a bit scary. that is very scary. That's E aí, você teria continuado em frente ou ia parar o carro e voltar todo o caminho de ré da mesma forma que esse motorista fez? E para quem acredita em espíritos, a figura da estrada se encaixa bem em um arquétipo que é muito comum em várias culturas. No Japão, por exemplo, existem os Yurei das estradas, que são espíritos associados a acidentes ou tragédias que aconteceram. E tem até algumas histórias famosas de lugares que eles surgem, tipo em Tóquio, onde tem relatos de que no túnel de Oiwa tem uma mulher com o rosto distorcido que aparece no retrovisor de quem passa a noite, até gritos e risadas perturbadoras. Sem contar as várias histórias de mulheres de branco que aparecem de repente pedindo carona aos motoristas. Só que no caso de Kuala Lumpur, o fato da figura estar sentada deixa as coisas um pouco mais sinistras, porque muita gente pode argumentar sobre quem seria louco de ficar parado no meio da pista assim, porque no próprio vídeo não é tão fácil assim enxergar a pessoa, então imagina algum motorista embriagado dirigindo rápido, as chances de acabar passando por cima de seja lá quem, ou o que for, é grande, o que reforça a ideia de que não é um ser humano que está lá, mas sim algo além, esperando algum motorista se aproximar. E a fama de mal assombrado dessa região só deixa tudo pior. Ainda por cima, quando o vídeo surgiu na internet e a galera fez a associação do lugar já ter fama de mal assombrado, foi começo para algumas pessoas realmente acharem que pudesse ser um espírito perdido. Por outro lado, se a gente deixar a ideia do sobrenatural de lado, a cena também pode ser explicada de uma forma muito mais prática e talvez ainda mais assustadora, de que pode ter sido uma tentativa de assalto. Então seria tipo uma emboscada, para fazer o motorista parar o carro para ver o que está acontecendo ou tentar desviar, e se ele resolve ajudar, é a oportunidade perfeita para comparsas surgirem armados e cercarem o veículo. E esse tipo de crime não é incomum em algumas regiões da Malásia, mas mesmo que não existam registros confirmando que aquela estrada específica fosse usada para armadilhas assim, o simples fato de ser um lugar isolado já aumenta o risco e traz essa possibilidade. Por isso a atitude do cara do vídeo foi bastante prudente, porque naquele momento podia ser qualquer uma das opções, o que seria ruim em ambos os casos. Mas me diz você, nesse caso você acha que seria mais aterrorizante que fosse uma pessoa fazendo uma armadilha ou um espírito tentando encontrar o caminho de volta para casa? Agora, se você foi uma das pessoas que disse logo que ia dar meia volta na história anterior, eu quero saber o que vai pensar do cara desse próximo caso. Mas tem um agravante no que aconteceu em Singapura em 2019, que foi ser 4 dias antes do Halloween. Mas antes de mostrar o vídeo pra vocês, eu quero contar um pouco sobre essa data. Porque o Halloween pode até parecer só uma desculpa pra se fantasiar e comer doce até passar mal. Mas por trás disso, existe uma tradição bem mais sinistra. No festival celta antigo chamado Samhain, comemorado pelos povos que viviam onde hoje é a Irlanda, o Reino Unido e o norte da França, marcava o fim do verão e o início do inverno, o que para os celtas também significava o momento em que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos ficava mais fino. Ou seja, eles acreditavam que os mortos voltavam para dar um rolê entre os vivos. E para se proteger desses espíritos, as pessoas acendiam fogueiras, usavam máscaras e fantasias assustadoras, e deixavam comida do lado de fora das casas. É por isso que, além de manter toda essa tradição de fantasia, também é uma época cheia de histórias aterrorizantes. E aí acontece um caso bizarro, com um cara dirigindo devagar por uma rua deserta,
deserta, quando bem na calçada ele vê essa figura estranha. A mulher está usando roupas tradicionais e segurando uma sombrinha, mesmo que não esteja chovendo, e como é de noite, não tem luz do sol para se proteger. E tem a questão da cor vermelha, que em muitas culturas asiáticas é associada a espíritos vingativos, e quem conhece um pouco sobre as lendas locais já sente um arrepio só de se imaginar na mesma posição desse motorista, porque a cena tem uma vibe de Hitchhiker Fantasma, aquela clássica história de carona fantasma, que é tão famosa que foi o tema do primeiro episódio da série Sobrenatural, onde o Sam acaba dando carona para uma mulher, e mais tarde os irmãos descobrem que quando ela descobriu a traição do marido, afogou seus filhos e depois se finalizou. Assim seu espírito retornou como uma mulher de branco, aparecendo à noite nas estradas e pedindo carona para motoristas solitários. Mas no caso desse vídeo de Singapura, a primeira explicação que muita gente levantou foi a mais óbvia, que talvez fosse apenas uma pessoa que por algum motivo resolveu andar de madrugada com roupas tradicionais. Poderia ser até alguém voltando de uma cerimônia cultural. Até parece plausível, mas ao mesmo tempo o vídeo passa uma sensação muito estranha para simplesmente ser uma pessoa comum, justamente porque ela não se move em momento nenhum, nem sequer olha na direção do carro. Aí a segunda teoria é que seja uma pegadinha para assustar os motoristas que passassem por ali, e conseguiu exatamente o que queria, virar assunto na internet. Mas diferente do caso anterior, que podia muito bem ser uma armadilha de assaltantes, a região nesse vídeo não parece tão deserta, o que faz ser pouco provável que fosse uma tentativa de emboscada. Então acaba ficando um pouco perigoso para a pessoa que está lá parada só para pregar uma peça. Já a terceira teoria já leva tudo para o sobrenatural mesmo, onde a figura pega pela câmera do carro era realmente um espírito, porque no folclore do sudeste asiático existe uma crença bem forte de que quando uma mulher perde a vida de forma violenta e está vestida de vermelho, sua alma retorna como um fantasma vingativo. E não é a primeira vez que uma história assim assusta motoristas em Singapura. A região tem muitas lendas urbanas ligadas a estradas, cemitérios e mulheres fantasmagóricas. Porém, a mais conhecida delas é a Ponte Anak, que nada mais é do que uma figura do folclore malaio que assombra várias partes da Ásia, e é descrita como o espírito de uma mulher que faleceu durante o parto, e que aparece geralmente em estradas escuras ou perto de árvores. E pior ainda é ver que o motorista passa bem devagar pela figura, o que pra muita gente nos comentários pelo Facebook pareceu uma loucura. Porque vamos lá, mesmo que seja só uma pegadinha, ainda é uma situação muito estranha pra passar com essa tranquilidade toda. Então várias pessoas falaram que no lugar dele teriam acelerado o carro o mais rápido possível. Mas a não ser que espíritos tenham começado a ter sombras, é improvável que esse seja um caso realmente sobrenatural. Mesmo com casos infelizes, como o primeiro que falamos aqui. Quando um motorista de aplicativo pega um passageiro, pensa que o pior que pode acontecer é ele ser inconveniente, falar demais ou se demorar para entrar no carro. Quase ninguém espera que uma corrida aparentemente normal fique assustadora de uma hora para outra, onde um passageiro que parecia calmo de repente parece virar outra pessoa. Mas foi o que aconteceu com o Osvaldo Rivera, em Charlotte, no começo de maio desse ano. Assim como muitos motoristas fazem, o Osvaldo estava trabalhando normalmente em um sábado à noite, quando por volta das 21h45, ele aceitou uma viagem de cerca de 15 minutos. Então o passageiro entrou no carro e se apresentou pelo nome Jacob. E o cara não deu nenhum sinal de ter alguma coisa fora do normal, talvez um pouco bêbado, mas até aí é uma coisa comum, já que até pessoas que têm carro saem sem veículo para beber e chamam um Uber para voltar para casa depois. Tanto que o Osvaldo já estava até acostumado em levar algumas pessoas embriagadas, então começaram uma conversa amigável. Foi então que Jacob perguntou de onde o motorista era, e ele respondeu que era de Cuba e que tinha ido para os Estados Unidos em busca de oportunidades. Depois disso, o passageiro ficou em silêncio, até que de repente o cara simplesmente começa a puxar o cinto de segurança do Osvaldo, tentando enforcá-lo. Logo de cara, o motorista pergunta o que o passageiro está fazendo, e diz que tem uma câmera filmando tudo, mas o agressor responde que não dá a mínima. A gente consegue ver que o Osvaldo não teve muita dificuldade de escapar do cinto, em boa parte disso, é provavelmente por conta do cara estar bêbado. Então vem uma parte que seria até engraçada, se não fosse uma situação muito ruim, que é o fato do passageiro ficar deitado no banco, como se estivesse se escondendo, pra logo depois se levantar outra vez e voltar aos ataques de fúria. E por mais que o cara não tenha causado danos graves, essa briga dentro do carro podia muito bem acabar causando um acidente, porque se prestar atenção dá pra ver que eles estão em uma avenida com vários carros passando. Nessas horas, basta só um descuido para que tudo acabe em uma tragédia, mas felizmente o Osvaldo manteve a calma e se concentrou em guiar o carro em segurança. Mas o sujeito problemático não acabou com seus ataques ali, porque depois que o motorista conseguiu parar o carro e descer, ele saiu atrás desorientado sem calças, e ainda atacou um segurança local antes de vomitar em si mesmo. Apesar de não ter
sido nada sério, o motorista ainda saiu com algumas marcas no pescoço, arranhões e hematomas no ombro. Só que essas coisas são fáceis de melhorar. O maior problema é o impacto psicológico desse tipo de coisa. Tanto que em entrevistas, ele contou que sua esposa e filhos ficaram traumatizados com o que aconteceu, porque a família se mudou de Miami para Charlotte, justamente buscando um lugar mais seguro para viver. E depois de passar por uma experiência dessa, todo o sentimento de segurança que tinham foi embora. Ainda mais que o ataque pareceu ter alguma motivação xenofóbica, já que foi logo depois de ter dito que é cubano que o Jacob começou a agredi-lo. E como todos nós já sabemos, os Estados Unidos não é um país com um bom histórico nessas questões. Mas nem tudo estava resolvido, porque ele ainda teve dificuldade para conseguir informações sobre a identidade do passageiro. Um advogado chegou a pedir $4.500 para receber o relatório completo da polícia, mas o departamento não deu mais detalhes. Só quando a imprensa entrou na questão que a polícia liberou. E aí, para surpresa até do próprio Osvaldo, o nome do cara nem sequer era Jacob, e sim Sean Christian Smith, de 29 anos, que acabou sendo preso, mas passando só uma noite na prisão. O pior é que as pessoas que fazem isso nem sequer sentem vergonha de terem agido como verdadeiros babacas, e ainda reforça aquela sensação de que às vezes é melhor dar uma carona pra alguma coisa sobrenatural, do que acabar ficando em um carro com pessoas iguais a ele e ao cara do primeiro caso do vídeo. Era a madrugada de 25 de abril em Istambul, e o taxista Kadir Bisser, de 56 anos, estava trabalhando como fazia em quase todas as noites para garantir o sustento da família. Ele já tinha levado alguns passageiros, mas nunca podia imaginar que encontraria alguém que ia tirar a paz do seu trabalho. O cara que entrou no táxi parecia só mais um turista, o que é normal, já que Istambul recebe milhões de visitantes todos os anos, e taxistas estão acostumados a transportar estrangeiros para todos os cantos da cidade. A viagem seguia normalmente, e o que algumas fontes acreditam que aconteceu é que os dois acabaram entrando em desacordo sobre o preço da corrida, e dá pra ver no vídeo que o taxista parece mostrar algo no celular pro passageiro. Só que independente do que tenha sido o motivo, o cara reage partindo pra cima do motorista. Como vocês estão vendo no vídeo, o passageiro começou a tentar puxar o Kadir, tentando enforcá-lo e se aproximando para morder o nariz do taxista, o que de fato acontece e é muito esquisito. Além disso, o cara ainda agarra o rosto do motorista como se estivesse tentando perfurar seus olhos, uma cena muito bizarra. Aí, em desespero, o Kadir se esforça para conseguir sair do carro, mas diferente do caso anterior, a violência não parou. O agressor também sai e vai atrás da vítima. Enquanto toda essa violência acontece, a gente consegue ver vários carros passando no fundo da rodovia, e novamente a gente precisa falar sobre o quão fora de si alguém precisa estar para atacar um motorista, enquanto o carro está em movimento, ainda mais se tratando de uma avenida tão movimentada assim. Porque nessas horas, basta o volante ir um pouco para o lado e atravessar a faixa de outro carro de repente, para acontecer um acidente terrível. O resultado dessa violência foi que o taxista acabou sendo encontrado desacordado na avenida e levado para o hospital com vários ferimentos no rosto, onde chegou a ficar em coma e foi tratado numa ala de terapia intensiva, como vocês podem ver na imagem. Mas algo que agrava a situação é que durante o ataque, o cara estava batendo e gritando que é um boxeador, então sabia exatamente o que estava fazendo nessa hora, mesmo que tenha perdido completamente o controle. Sem contar que só de estar atacando um homem com o dobro da sua idade, já mostra o nível de covardia, e o agravante de ser alguém que está acostumado a lutar, só deixa tudo pior. Então, de uma viagem a turismo, ele acabou algemado, e levado pelas autoridades para responder pelo ataque. Foi quando identificaram ele como Ross Kitchen, um britânico de 28 anos, e boxeador amador. E não é à toa que o caso repercutiu até na Inglaterra, com todo mundo em choque e querendo saber o que aconteceu pro cara se perder completamente assim, mas ele nem sequer deu uma explicação. Já o taxista deu algumas entrevistas descrevendo que a cena não saía da sua cabeça, porque ficou com medo real de perder o controle do carro e acabar perdendo a vida em um acidente. Ele contou que até dias depois sentia calafrios ao relembrar o momento. Alguns motoristas de táxi e aplicativos da Turquia ainda levantaram a discussão sobre segurança, porque muitos defendem que o uso de câmeras de segurança nos veículos seja obrigatório, enquanto outros lembram que mesmo com a câmera, nada impediu que o ataque acontecesse. Já em fóruns britânicos, teve gente apontando para possíveis problemas psicológicos do boxeador, mas muitos viram o caso como um exemplo da irresponsabilidade de certos turistas, que acreditam poder fazer o que quiserem em outro país. Mas como o caso é recente, o Ross ainda não teve uma pena definida, ele ainda está preso na Turquia, só que as coisas podem ficar mais complicadas pro seu lado, já que além da violência física, tem também o agravante de colocar a vida de outras pessoas em risco na estrada. E no sistema jurídico turco, crimes contra trabalhadores em serviço, especialmente em transporte público ou privado, são levados muito a sério, o que pode resultar em anos de prisão. Fala galera, vocês já passaram por alguma situação problemática dentro de um carro? E me respondam aí, depois de ver todas essas histórias, o que vocês acham pior, estar diante de um evento sobrenatural ou ter um passageiro violento no seu carro? Me contem nos comentários, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.